Você também ficou sabendo que o presidente Donald Trump está com um problema de saúde vascular sério? Eu tô passada, chocada. Pois é, só hoje 2 pacientes vieram falar comigo sobre esse caso e eu não estava nem sabendo. E pelo que eu percebi, um estava com medo que ele viesse a morrer por conta desse problema. O outro parece que já estava torcendo contra. Eu não vou entrar nessa discussão política. O que eu vou trazer hoje aqui para vocês é o esclarecimento. O que é esse problema que ele tem? Que é uma insuficiência venosa crônica. Será que isso aí pode atingir você? Você que tem problema de varizes, sabia que é um risco aumentado que você tem? Então, se você está interessado, querendo saber o que realmente aconteceu, e claro, e o principal, saber se isso aí pode atingir você, você não pode perder esse vídeo. Você primeiro precisa entender que nós temos 2 tipos de circulação. A arterial, que é levada pela artéria, e a venosa. A arterial é aquela que leva o sangue cheio de oxigênio. Então, quando o sangue sai do seu coração, ele sai pelas artérias. Quando ele volta pela veia. Isso tem muita diferença. E qual é o problema dele? Bem, ele está com uma veia que está insuficiente. Então, o sangue que deveria estar voltando da perna para o coração está com muita dificuldade. Dá para você pensar, o sangue vem contra a gravidade. É mais difícil para o sangue voltar, né? Não tem aquela ditado que para descer todo santo ajuda? Pois é, mas para subir é complicado. Então, no caso do presidente Donald Trump, eu acredito que ele deva ter varizes. E por que as varizes acabam levando o risco de insuficiência venosa crônica? Veja aí, vou deixar aí para vocês aí na tela. Então, na nossa veia, nós temos válvulas. Qual a função dessas válvulas? Não deixar o sangue voltar. Porque, como eu acabei de explicar, por ação da gravidade, na hora que o sangue sobe, a tendência é ele descer. Só que a válvula não deixa o sangue descer. Então, com isso, ela vem unidirecional. Ela vai subindo de volta para o coração. Só que o que acontece se sua veia dilatar? Então, pense, nós temos aqui a válvula, ela abre e fecha. Então, na hora que o sangue passa, a válvula abre para o sangue passar. Só que na hora que, por ação da gravidade, fez o sangue descer, a válvula fecha e não deixa ela voltar. Só que acontece se a veia dilatar, afasta. Aí a válvula perde a função. Então o sangue sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Conclusão, o sangue não circula direito. E quando o sangue não circula direito, é a insuficiência venosa crônica, que eleva o risco de formar o quê? Um trombo, um coágulo, e esse coágulo pode entupir a veia da sua perna e às vezes pode ser pior, pode subir lá para o seu pulmão e levar um coágulo de sangue para o seu pulmão e formar uma tromboembolismo pulmonar. Resumindo, entupiu a artéria lá do seu pulmão. E aí, é claro, vai ter falta de ar, entre outras coisas. Então você já sabe que o primeiro fator de risco para ter uma insuficiência é justamente as varizes. Bora falar aqui quais são os principais fatores de risco, e aí é importante você ver quais são os fatores de risco. Anote e vamos ver quantos fatores de risco você vai ter. Vamos separar em 2 grupos, tá? No nosso primeiro grupo nós vamos falar sobre os fatores de riscos modificáveis, são aqueles que dá para você mudar. Por exemplo, sedentarismo. Eu não tenho certeza, mas acredito que devido à posição que o presidente Donald Trump assume, né? O fato dele estar obeso, eu acredito que ele seja sedentário. Então, primeiro fator de risco, sedentário, mas não tem como eu afirmar. Segundo fator de risco modificável, obesidade. Gente, afirmar não dá, mas no visual parece que ele está obeso. Terceiro fator de risco para ele, acredito que ele passa ou muito tempo em pé, dando ali entrevistas, conversando, reuniões, e muito tempo sentado, lendo, assinando documentos. Quarto fator de risco, tabagismo. Eu não sei. O presidente Donald Trump fuma ou não fuma? Eu não sei. Se você sabe, por favor, coloca aí nos comentários para a gente poder ficar sabendo. Agora eu vou passar para vocês outros 4 fatores de risco, esses sim, que não são modificáveis. Não tem como modificar. Primeiro, idade avançada. Eu tenho quase certeza que o presidente Donald Trump tem mais de 70 anos. Então, esse é o fator de risco. Segundo fator de risco do tipo não modificável é genética. Será que o pai e a mãe deles tinham problema de varizes, insuficiência venosa? É possível. E você? Tem ou não tem?
Terceiro fator de risco que não é modificável, o sexo feminino. Mulheres têm mais risco. Por quê? Por causa de alterações hormonais. E o quarto, pessoas que já tiveram trombose. Então, quem já teve trombose já tem um risco maior de ter. Então, muitas das vezes a gente acaba fazendo diagnóstico de insuficiência venosa crônica a partir de um primeiro evento de uma trombose. Agora eu pergunto aí para vocês, de todos esses fatores de risco que eu falei, quantos que você assinou aí? E aí? Agora bora falar um pouco sobre complicações. A primeira complicação, eu já dei o spoiler aqui para vocês, que é o tromboembolismo pulmonar. Esse coágulo pode subir e ir lá para o pulmão e levar um coágulo de sangue entupido a circulação pulmonar. Também eu já dei o segundo, que é a trombose venosa profunda. Lembra que eu falei que o sangue não circula, pode formar um coágulo? Isso pode dificultar a circulação da perna e pode levar a dor. Úlceras venosas. Como o sangue não circula direito, começa a formar feridas. E aí pode levar a um outro fator de risco que é a dermatite de estase. Então a perna começa a ficar vermelha, começa a ficar inflamada. E aí, claro, tudo isso aí vai impactar na qualidade de vida. Agora você consegue entender por que a perna, os pés do presidente Donald Trump estavam inchadas. Por quê? Porque o sangue não circula direito. De vez o sangue conseguir voltar direito para o coração, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, aquele excesso do líquido acaba extravasando e incha o pé. Mas, doutor Cota, isso tudo aí não justifica as manchas que ele tem na mão, esses hematomas. Não tem nada a ver. O senhor tá falando toda hora de perna e tá problema a mancha na mão. Então ele não dá problema de circulação também na mão? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, eu vi a entrevista e o problema disso aí realmente é o uso de AS. Ele usa de AS justamente para melhorar a circulação. E aí, claro, o AS ele impede a coagulação do sangue e aí qualquer baquezinho, principalmente paciente idoso. Paciente idoso tem a pele muito fina. Às vezes, não apertar de mão, não leve bater, já pode formar esses hematomas. Aí as pessoas começam a confabular achando que ele está com problema de circulação sério. Então, pelo que eu vi, parece que é realmente só o uso de AS. Você deve conhecer idosos que têm uma pele mais frágil, que é cheio de mancha no braço. Pois é, muitas das vezes é por conta disso. Pele fina, fragilidade capilar, o uso de AS. Mas afinal de contas, doutor Cota, como é que tá a saúde do presidente Trump? Ele realmente tem risco de morrer? Olha, risco todo mundo tem. Mas para ele eu acho difícil. Pelo que eu vi, ele passou por um check-up cardiovascular completo, fez ecocardiograma, pediu exames de laboratório, hemograma, dímero D, acredito que ele tenha feito coagulograma, ver como é que está a função renal dele, fez um Doppler venoso, onde ele mostrou que não tem trombose. Então, pelo que eu estou vendo, ele sim tem a insuficiência venosa crônica, mas ele não tem as complicações. E agora, sabendo disso, ele vai ter que cuidar. E aí, com certeza, o médico dele vai passar algum medicamento para ele, o principal, mexer naqueles fatores de risco que são modificáveis. Doutor Cota, eu tenho esse problema de circulação na perna, eu tenho varizes. O que o senhor me indica? O que eu posso fazer para melhorar? É óbvio que o remédio eu não posso passar para vocês, eu sou proibido, mas eu posso te dar umas dicas bem valiosas para vocês, como, por exemplo, uma das principais, prática da atividade física. Você pode fazer caminhada, natação, bicicleta, o que você quiser, porque isso faz com que a musculatura da perna comprima e aí com isso faz o sangue circular, é como se o músculo ordenhasse a veia. Óbvio, tratar os fatores de risco que são modificáveis, como, por exemplo, perder peso. Então, aí fatalmente vai entrar na dieta. Elevar a perna ajuda? Ajuda, porque aí com isso, claro, o sangue volta com mais facilidade, diminui o inchaço. Mas assim, isso é na hora que realmente está inchado. Realmente para tratar, não. E uma coisa que é muito importante, que é pouco abordada, hidratação, tomar bastante água. Doutor Cota, o meu médico passou para usar aquelas meias elásticas de média compressão. Realmente isso aí ajuda? Ajuda, sabe por quê? Porque na hora que ela faz a média compressão, ela comprime suas veias, então de vez a veia ficar toda dilatada, ela faz uma compressão e com isso facilita o retorno venoso. Então é uma das indicações. Mas tem casos, gente, que não vai ter jeito, porque depois que a veia está dilatada, que ela dilatou, que ela deformou, o único tratamento vai ser cirurgia. Vai ser o caso do presidente Trump? Não sei.
Quem vai decidir isso vai ser a equipe médica dele. Mas é uma possibilidade e, assim, tratamento mesmo definitivo, como falei, tomar remédio para ver a voltar ao tamanho normal, isso não existe não. E vai dizer que tu chegaste até agora, não deste um like, poxa, tu tá gostando do vídeo, tu não vai dar essa força? Poxa, dá uma força, você que não é inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo vídeos que nem esse, de uma formação técnica, de científica, de fácil entendimento e, claro, como eu sempre falo, com uma pitadinha de humor que fica melhor. Um forte abraço, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.